23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. O direito à acessibilidade é garantido por lei, mas nas ruas não é difícil encontrar obstáculos que atrapalham o dia a dia de quem tem algum tipo de limitação. Luciana Cantuária não imaginou que sua vida mudaria tanto após um acidente automobilístico em 2003, quando perdeu o movimento das pernas. Apesar das dificuldades que surgiram com a nova condição física, Luciana leva uma vida normal. Os problemas realmente aparecem da porta de sua casa para fora. Logo que abre o portão, fica evidente que os obstáculos fazem parte de sua vida. Mas já ao sair de casa já começa as rampas, as faltas de sinalizações na cidade, né? O cruzamento que você viu ali que não tem nenhuma sinalização, as calçadas altas. Você vê, eu moro pertinho de uma praça, mas tem a entrada da praça, a rampa, mas os carros não respeitam, eles colocam os carros na frente que atrapalha a passagem da gente. Se eu quiser entrar aqui, eu tenho que rodear a praça todinha e subir alguma calçada. Os espaços reservados para pessoas com deficiência física são garantidos por lei, mas em muitos casos isso não é cumprido, como conta Antônio Soares, presidente da Associação dos Portadores de Deficiência Física do Tocantins. Ali mesmo, ali de frente, ali a secretaria, está na frente do Palácio Araguaquara, secretarias ali, para travesseiro, para aquela loja que vende cadeira de roda, medicação. Ali aquele sinaleiro, já pedi várias vezes rampas, a gente passar, as pessoas veem aquele descaso com a gente, sabe? E passa ali quase caindo, e atrás uma cadeirante caiu ali, uma coisa atropelou. Então é um descaso muito. Os cuidados com a acessibilidade não ficam só por conta do poder público. Desde 2004, a norma técnica brasileira 9050 é o documento que serve como referência para a construção de qualquer tipo de edificação e equipamentos urbanos. Detalhes simples, mas que mudam a vida de muita gente. A partir do momento que você elabora um projeto, que você faz uma construção, ou mesmo seja ela uma obra, né, nova, ou uma reforma, ou uma adaptação, nós temos a obrigação de promover não só rampas de acesso, elevadores, estacionamentos públicos, as vagas, né, regularizadas, não só nessa parte, como atendimento de banheiros públicos, banheiros acessíveis. Independente da condição física, a acessibilidade é uma questão que está presente nos debates sobre urbanismo em todo o Brasil. Resta saber se na prática as cidades serão cada vez mais acessíveis para todos, sem preconceito. Bom, e a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com a promotora de justiça Maria Natal de Carvalho Vanderlei. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Meio-Dia. Como a gente viu aí na reportagem, a acessibilidade é um direito, mas que nem sempre, na prática, isso nem sempre acontece, né? Correto, é verdade, infelizmente, né? Bastante pessoas procuram nós na promotoria, né? Que temos uma promotoria específica no Ministério Público para atendimento das pessoas com deficiência. E a reclamação é bastante. Bom, promotora, nós temos algumas perguntas aqui feitas pela população. Vamos então ver a primeira pergunta. Meu nome é Jonathan, eu queria saber o que diz a lei sobre as vagas de deficiente físico. Bom, esse questionamento aí das vagas de estacionamento de deficiente físico, a gente sempre vê que muita gente desrespeita essas vagas, na verdade, né? Com certeza. O Decreto-Lei 5.296 de dezembro de 2004, ele estabelece, ele normatiza, né, que tem que ter pelo menos 2%, né, das vagas, né, preenchidas para esse público, né? E isso, em alguns locais a gente percebe que existe já essa reserva, mas que muitas das vezes também não é cumprida, né? Outra população, né? E isso mesmo, tanto faz as vagas públicas como estacionamentos de lojas privadas, por exemplo, elas precisam ter essas vagas? Precisam, não só as edificações públicas, mas também as privadas, tais como teatros, né, escolas, instituições financeiras, educacionais, industriais, cinemas, todos têm, que onde, né, tem um trânsito, né, grande de público, devem sim ser acessíveis. Agora, esses veículos de pessoas com necessidades especiais, ele tem que ter algum tipo de identificação? Você fala de... Não, o veículo comum, né? Isso. Sim, existe também, regulamentado por esse decreto.
que tem que ter, né, o símbolo, né, internacional de identificação, depois de adaptado, né, tem que ter esse símbolo para que a pessoa, né, possa estar ali, porque pode também uma outra pessoa que não tem nenhuma deficiência ou até mesmo não é um idoso estar ali. Então, para identificar, o órgão competente tem que colocar esse símbolo após verificar se o veículo realmente pertence a essa pessoa que tem esse direito. Vamos então ver mais uma pergunta das ruas. Meu nome é Zélia e quero falar assim, os motoristas de ônibus que têm um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção para as pessoas que andam com bengalas, cadeiras de rodas, a gente precisa mais de atenção. Muitas vezes não tem uma rampa para subir direito, o motorista não para direito, não tem paciência de esperar a gente sentar ou subir direito no ônibus. Eu gostaria de saber qual é a obrigação das empresas com os cadeirantes e também as pessoas que necessitam de bengalas também, né, muletas e tudo. Qual que é essa obrigação das empresas? Então, é muito claro nesse decreto 5.296, está normatizado todas essas questões, né, da população. Nós temos que deixar claro para a população que existe duas sistemáticas aí do transporte coletivo. Primeiro, do veículo em si, né, do ônibus. Nós temos aqui na capital 3 empresas concessionárias, né, de transporte coletivo. A Miracema, do Tocantins, que hoje, segundo nos repassaram, tem 165 veículos. E desses 167 veículos, ônibus, né, e desses 167, apenas 70 são adaptados com elevadores para que esse deficiente, o cadeirante, o muletante, como ela disse aí, ele tenha esse acesso ao veículo, ao ônibus. A outra empresa, Viacap, ela já possui 39, né, veículos e desses 39 todos estão adaptados com elevadores. E temos a terceira concessionária, que é a de transporte, né, e turismo, Palmas Transporte e Turismo, que ela possui hoje uma frota de apenas 11 veículos e desses 11 veículos, 6 são adaptados com elevadores. Nessa questão do veículo seria isso, mas nesse mesmo decreto ele regulamenta que essas empresas, elas possuem até o término de 2014 para que toda essa frota seja substituída, onde todos os veículos, todos os ônibus têm que estar adaptados com esses elevadores. E também a obrigação da empresa, do gestor público, da concessionária, né, de transporte coletivo, não é só a acessibilidade com relação ao acesso ao ônibus em si, mas também, como foi mostrado na reportagem, as vias, né, de acesso, os espaços públicos, como os terminais, as paradas de ônibus. Os motoristas também têm que ser treinados. Então, né, já é uma outra questão, já está em outro parágrafo dessa lei. Esse deficiente, né? Exatamente. Tem até essa responsabilidade da empresa também, dela estar, né, qualificando esse profissional. Promotora, para a gente encerrar, algumas perguntas enviadas por e-mail e redes sociais do MPE. A Joana Saboia pergunta: cinemas e teatros têm que ter espaço para cadeiras de rodas ou é uma opção do proprietário reservar esses espaços? Não, como eu disse antes, não se trata de uma opção, porque nesses ambientes que você colocou, é um ambiente onde tem uma habitualidade de um grande público, né? Ali a gente não é reservado a um tipo exclusivo de um público, né? Ali é para todos, então nós não podemos, né, fazer nenhuma discriminação, nenhuma distinção. Então eles têm por obrigação sim de deixar um espaço reservado para a pessoa com deficiência, principalmente o cadeirante, um espaço de um local, né, de uma boa visibilidade, um espaço no local que seja assim acessível, próximo de um corredor, para que realmente garanta para esse público que tem essa deficiência uma segurança, né, e uma autonomia na sua locomoção. Promotora, a gente agradece a participação da senhora nessa quarta-feira aqui no quadro Ação e Cidadania. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Lembrando que esse quadro sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia, sempre um tema diferente, o quadro Ação e Cidadania. Bom, nós vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira, 25 de setembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo no Tocantins deve permanecer claro a parcialmente nublado a nublado